Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E como você já sabe, estamos trabalhando no programa Excel e chegamos na parte que a grande maioria estava aguardando, que é a construção de funções e fórmulas. Enfim, entender a parte por qual o Excel é bastante útil e importante, que é a construção e automatização, enfim, de cálculos e funções para resolver problemas aí do nosso dia a dia. Como você sabe, o canal é bastante metódico, então nós vamos construir aí uma informação gradual e que vai aumentando a dificuldade de acordo com o passar de cada aula, ok? Então nós vamos nos preocupar um pouco nesse primeiro momento com a fundamentação e com algumas informações que você deve ter aí no teu currículo para que depois sim você tenha uma base bacana para construir fórmulas bastante bacanas e, por que não, complexas, ok? Então vamos lá. A gente já entendeu aí toda a interface do Excel, né? Vimos todas as guias aqui, claro, não na totalidade de cada função, mas a gente deu um apanhado geral sobre o programa. E agora então vamos começar a usar a parte de construção, de fato, aí das fórmulas, que é o grande barato do Excel. Então, para iniciar toda e qualquer função no Excel, a gente já começa com uma coisa que você tem que anotar aí para que, num próximo momento, você não seja pego no contrapé. Toda e qualquer função no Excel se inicia com um sinal de igualdade. Então, se você não trabalhar com o sinal de igualdade, você não consegue construir uma função. Então, sempre que você quiser assim, ó Excel, vou trabalhar com algum tipo de fórmula, alguma função, você lança o sinal de igualdade e o Excel já vai ficar esperto, vai ficar ligado e vai saber que você está começando ali a construir uma função e que você quer que ele calcule alguma coisa, ok? Beleza, então. Segundo passo importante é a gente observar os operadores básicos aí que a gente tem no Excel, que são os operadores de soma, que é o sinal de mais, subtração, que é o menos ou o traço, enfim. Eles estão posicionados bem à direita aí do teu teclado, na parte do teclado numérico, né, ali na parte bem da direita e superior. A gente tem todos esses sinais aqui que vocês vão ver. É só observar ali então no teclado numérico do teu computador, ali na região da tecla Numlock, ou Numlock, como alguns gostam de chamar, enfim, como vocês quiserem, porque não estamos aqui para discutir a semântica das palavras, ok? Então, soma, subtração, divisão e multiplicação. A multiplicação, então, acaba se tornando aí o asterisco. Observem que a barra de divisão é essa aqui. Na parte esquerda do teu teclado, à esquerda da tecla Z aí do teu teclado, tem uma barrinha que é assim. Não é essa barra aqui, é essa aqui, ok? Ela começa embaixo e vai subindo, ela não começa em cima e vai descendo, ok? Deu para entender a lógica, né? Então é essa barrinha da direita aí que está junto com esses outros sinais aqui que você vai usar para operar as divisões, ok? Multiplicação, então, fica sendo o asterisco, ok? Então, quando a gente quiser multiplicar algum valor, a gente usa o asterisco, ok? Então, a gente já aprendeu agora que eu inicio uma função com sinal de igualdade e eu uso ou posso usar, enfim, estes operadores aqui para construir funções, ok? Cálculo simples e até mesmo, quem sabe, num momento de necessidade de cálculos mais complexos. Então, na prática, observem aqui. Vamos começar construindo uma função. E aqui eu já vou gerar um erro de propósito, ok? Fique claro isso. Vamos errar de propósito para que você veja que toda essa parte ela é simples, porém precede dessa técnica inicial. Então eu vou colocar aqui, ó, 8 mais 8. Bastaria eu dar um Enter e esse cálculo se calcularia, ou seja, o Excel exibiria o resultado. Porém, como eu disse, toda função inicia com um sinal de igualdade. Então, se você não colocar o sinal de igualdade e der o Enter, o Excel não vai calcular, porque ele não entende que aquilo ali é um cálculo. Então, a gente inicia com um sinal de igualdade e aí sim a gente coloca a função igual 8 mais 8. Pressionando o Enter, a gente obtém diretamente o resultado. Lembrando, pessoal, que
essa função não deixa de existir. Igual 8 mais 8 está aqui, ela existe ainda, só que o Excel nos retorna apenas o resultado. Querem uma prova disso? Observem aqui na nossa barra de fórmulas. O sinal aqui, ó, igual 8 mais 8. Tanto que eu poderia mudar a fórmula aqui em cima, né, continuar escrevendo ela. Por exemplo, 8 mais 8 mais 8. Por que não, não é? Observem, ao dar o Enter, o resultado aparece aqui pra gente. Ok? Então, na prática, podemos também dar um clique duplo aqui na região da fórmula com o mouse. E aí ele nos retorna também a fórmula que compôs aquele resultado. Certo? Então, na prática, é super simples fazer funções. Você pode utilizar, então, aí o sinal de igualdade e digitar os valores. E aí tem muita gente que está usando o Excel e abre a calculadorazinha do Windows aí, né? Tô sabendo que você faz isso, né? Muitas pessoas fazem isso. Então você não precisa, você tem uma calculadora super potente no Excel, aliás, uma das melhores calculadoras, com bastantes recursos, então é só usar. Então igual 15 menos 5, por exemplo. Tá aí o resultado. 15 menos 5, 10. Ok? Então, vamos lá, vou apagar aqui. Vamos fazer uma função com cada uma aqui. Igual 5 mais 5, 10, tá ok. Igual 25 menos 15, 10, perfeito. Igual 100 dividido por 10, 10. Observe, então, todas as fórmulas estão ficando corretas. Igual 5 vezes 2, 10. Claro que eu fiz uma brincadeira aqui para que todas as fórmulas retornem o 10, mas, enfim, é só uma brincadeira mesmo. Então, você entendeu que para construir fórmulas a gente utiliza o sinal de igualdade e pode colocar os valores diretamente dentro do Excel, ok? Então, primeira parte aí das fórmulas a gente já entendeu, ok? Agora vem uma parte um pouco mais complexa que precede de um pouco mais de atenção da tua parte. A grande parte dos cálculos não tem essa simplicidade que a gente acabou de ver aqui. Duas variáveis, vamos dizer assim, por exemplo aqui, né? Pressionando a tecla F2, ou seja, a função 2, lá em cima do teu teclado, você abre também a edição daquela célula que contém qualquer valor. Enfim, nesse caso contém a função, a fórmula que a gente acabou de fazer, que é igual 5 mais 5. Então imaginemos que a gente precise colocar mais valores aqui com fórmulas alternadas. Isso seria possível? É lógico que seria. Eu poderia colocar aqui 5 mais 5 menos 2 vezes 8 dividido por 7. Tudo isso é possível, pessoal. Só que tem um problema. O Excel ele tem uma ordem de cálculo das funções. E nesse caso aqui, essa ordem, para mim, não é importante decorar a ordem que o Excel calcula. Se é multiplicação primeiro, se é divisão primeiro, se é soma, se é subtração. Para mim é muito importante explicar para vocês uma forma clara em que o teu código vai ficar limpo e bem construído. Então, isso que você está visualizando aqui não é uma fórmula clara. Quem for, em algum momento, ter que trabalhar com essa tua função, com essa tua planilha, vai observar essa fórmula aqui e vai achar uma porcaria. Então, como é que eu direciono a ordem dos cálculos no Excel? Essa é uma outra parte que você deveria anotar para lembrar. Para eu poder direcionar a ordem dos cálculos, o ideal é separarmos as partes dele por parênteses. Então, ou seja, olha só, imaginemos que eu queira que essa parte aqui seja calculada por primeiro. Então, 5 mais 5 eu quero que calcule primeiro. Coloco entre parênteses. Eu estou dizendo para o Excel que eu quero que essa parte seja calculada primeiro. Ok? Se não ficou claro, para o vídeo, volta um pouquinho, olha de novo. Então, olha só. Quando eu quero que uma parte do cálculo seja calculada por primeiro, eu coloco ela entre parênteses. Então, imaginemos que o 8 dividido por 7 eu também queira que se calcule antes das próximas questões. Então, observem aqui.
O Excel vai calcular 5 mais 5 e vai calcular 8 dividido por 7 antes de fazer qualquer outro cálculo. Então imaginemos agora que eu quero fazer isso aqui ainda. Eu quero fazer o quê? Eu quero calcular o 8 dividido por 7 e antes disso, 2 vezes o resultado de 8 dividido por 7. E aí sim, 10 menos esse resultado, que 5 mais 5 é 10, correto? Então observem o controle que a gente tem dentro do Excel. A gente pode definir a ordem daquilo que a gente quer calcular por primeiro. Pode parecer um pouquinho complicado, pode parecer que você nunca vai precisar usar esse tipo de função, mas acredite, se você virar um usuário avançado, esse tipo de organização de cálculos vai ser útil para você. E eu recomendo que você passe a trabalhar dessa forma. Sempre separe as partes da função com parênteses. Então aqui a gente está definindo a ordem para o Excel calcular. Primeiro essa parte, depois essa, depois o resultado de 8 dividido por 7 vezes 2, e aí sim 10 menos esse resultado, que é 2 vezes 1 ponto alguma coisa. Não fiz o cálculo, enfim. Ok? Então agora sim, no momento que dermos o Enter, o resultado se calcula na ordem que a gente quiser. Porque senão a gente não tem esse controle do que vai ser calculado por primeiro. Até nós poderíamos ir olhar um pouco de teoria e ver o que o Excel calcularia primeiro. Mas aí o teu código, enfim, o teu cálculo ficaria um pouco bagunçado. Dessa forma, qualquer pessoa que entenda, obviamente, de Excel, vai pegar e vai conseguir reproduzir esse cálculo e vai entender como ele funciona. Ok? Então, essa é uma das partes mais importantes da base aí da construção de fórmulas no Excel. Entender que temos que colocar o sinal de igualdade, que temos que separar as partes do cálculo que queremos calcular por primeiro, e aí sim o Excel vai fazer todo o trabalho pesado para a gente, ok? Podemos fazer então os cálculos mais absurdos, cálculos grandes, que o Excel vai conseguir sem nenhum problema e com um toque de teclado, ou seja, no momento que você der Enter, o Excel já calcula. Ok? Então, essa foi a aula introdutória de fórmulas. Na próxima aula, a gente vai continuar aprofundando um pouquinho mais, porque essa parte tem bastante informação, mas é uma informação bacana, ok? Então, pessoal, agradeço a tua atenção. Muito obrigado por você estar assistindo mais um vídeo do canal Informática Sem Frescura. Se você gostou, dá um joinha, compartilha aí nas tuas redes sociais, favorita o vídeo. Enfim, pessoal, se inscreve no canal, que com certeza a gente vai ter muito mais informação para passar para você, ok? Um grande abraço e o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve, ok? Valeu e tchau!